Sejam muito bem-vindos ao Contrariedades. O meu nome é Ruben Branco. Hoje o nosso convidado é Luís Rato, empreendedor, um homem do desporto, um homem do food truck, para falar connosco sobre todos esses temas e ainda outros que vão vir à conversa. Luís, muito obrigado por teres vindo e teres aceito o convite. Ia começar se calhar por aí. Tu és um homem dos mil ofícios, mas és conhecido por ser o pai do food truck em Portugal. Como é que vês essa paternidade? É verdade, não vejo essa paternidade com enorme orgulho e com desempenho. Iniciei este projeto em 2009 e hoje em 2023 acho que o street food, o negócio dos food trucks cresceu. Era um negócio que na altura comecei a vender uma Piaggio, transformei uma primeira Piaggio e hoje é um negócio que fala alguns milhões de euros e apareceu mais mercado, mais outras empresas também a produzir, mais gente na rua. Acho que é agradável ser. E é um negócio onde ainda arriscamos a ficar com um cachorro assim mal amanhado, ou já há comida de qualidade na street food? Não, ainda já começa a aparecer a comida de qualidade, não é aquela que nós desejamos, mas começa a aparecer bons projetos com boa comida, boas ideias. E não só comida, não é? Não, e também na área da Pop-Up Store, também é uma área que a gente tem desenvolvido, inclusive este verão. Para o Sporting Clube Portugal lançou um projeto extremamente interessante de mobilidade, Kanté de biquínis e outras tantas, mas pronto, me lembrar dessas duas. Então, são duas marcas de referência que vieram para a rua com outras dinâmicas e mostrar os seus produtos próximo dos seus consumidores. Eu voltando à questão da comida, nós temos no nosso imaginário, principalmente filmes e séries norte-americanos, as imagens de Nova York, daquela coisinha só que vai de 1 metro a vender cachorros quase a $1,50. Que numas séries dizem que é bom, noutras séries dizem que aquilo não presta. Pá. E aí depende de qual é o caminho que querem dar aquilo. Achas que é possível nós em Portugal começarmos a ter isso? Nós tivemos, se calhar, há uns anos atrás, eu lembro na minha rua, quando eu era puto, havia um senhor que ia lá vender gelados, que hoje em dia também já não vejo. Ou seja, achas que algum dia vamos poder ver essas motas em todo o lado a vender comida? Não digo em todo o lado, mas pelo menos com mais número do que temos agora. Não, a gente pode ver, há uma cidade que acho que fantástico, que tem essa tradição, que se mantém, que é um aspecto cultural, que é a Ponta Delgada. À noite em Ponta Delgada, pode-se ver na Marginal, na Avenida do Mar, pode-se ver uma dezena de bancas de pequenos corners para vender cachorros quentes. Okay. Portanto, é algo que já existe. Em Ponta Delgada existe e um pouco se calhar o conceito americano. Americanos, penso que sim, não tenho, por causa a última vez que eu estive lá, cerca de um mês, estava a falar isso até com um amigo, que devia ser interessante perceber porque é que aquelas dinâmicas estão ali. Agora, se os cachorros em Nova Iorque, eu em 2019 fui passei o Natal lá e a primeira refeição que eu tomei com a minha filha mais velha foi precisamente um hot dog. Achei piada, pronto, e são bons. É cool, come-se na rua, como se um pretzel na rua, come-se na rua, é fácil. É uma refeição que não te tira tempo. Não é bem, não se pode chamar uma refeição, é um snack, algo que fica naquela vida cosmopolita que se vai comendo e vemos bancas de cachorros em frente à Apple, frente à Starbucks, frente à Louis Vuitton, na Quinta Avenida várias, e não há, e faz parte da cidade. Sim. E lembras-te quanto é que pagaste pelo cachorro? Não paguei $1,50, paguei para aí $3. Mas ainda assim, a ideia que há no street food cá em Portugal é que não é assim tão barato. E nós assumimos que Portugal também nada é muito barato. E tem custos associados, não só ao espaço, como o pagamento do material, o pagamento da malta que está lá dentro. Ou seja, tudo isso tem um custo. E muitas vezes em alguns eventos, corrijo-me se eu estiver errado, as pessoas têm de pagar para estar presentes também. E muito. Pois, ou seja, isso justifica os valores. Mas não sentes que isso pode ser um fator que dificulta o consumo? Ou seja, eu se calhar se fosse um evento de street food podia experimentar 2 ou 3 coisas, uma coisinha de cada sítio, de repente eu digo, se eu vou experimentar uma coisa de cada sítio, vou sair daqui com 16€, estou com a minha namorada, já são 32€, já é um abalo um bocadinho significativo. Concordo. Até 2009, 2010 havia a venda ambulante. Hoje já se muda e chama-se street food e food trucks. E os organizadores de eventos, na parte do food court, já se aproveitaram desta situação. Pronto, inflacionam os preços e utilizam esta área de negócio para criar uma receita extraordinária ao próprio evento. Pronto, evidentemente que com custos elevados, não é só o próprio food cost do produto com a renda, vai ser honorado e depois somos nós consumidores que iremos pagar. E precisamente aquela parte da experimentação, de ter o conceito de experimentar várias coisas, não dá, porque depois fica curto
o dinheiro, e não é Claro. que 16 euros, 16 euros gastas, se calhar às vezes um hot dog num evento custa 6 euros. Pois é Em isso. Nova é isso. Iorque, como tu dizes, custa $3,5, $4, se calhar agora. Pronto, por isso. Luís, tu falaste aí na experiência do hot dog nos Açores e falaste também daquilo que é olhar para Nova Iorque e ver quase como uma imagem de marca. Certo. Tu nos Açores ajudaste a criar uma coisa que em Portugal também é um pouco inovadora, existem 2 ou 3 exemplos, que é um city brand, que é algo que não só pode impactar na economia, como pode fazer uma coisa que hoje em dia está muito, é uma preocupação premente, que é como é que nós vamos aumentar a qualidade de vida e o dinheiro no interior e nos sítios menos desenvolvidos. Queres falar um bocado sobre esse projeto? O que é o City Brand, primeiro que tudo? Isso é tornar uma cidade uma marca. Nós temos, por exemplo, a Onda da Nazaré. A Nazaré é uma marca. Pronto, e isso, antigamente a Nazaré tinha só praia e hoje tem ondas e tem surf e é um local conhecido em todo o mundo, não é? Apareceu a Onda Nazaré em Times Square, por exemplo, e não apareceu, com todo o respeito para as pessoas lá está, pela venda dos carapaus ao sol, não é pela praia, mas sim pela onda, pela envolvência que o surf dá. Eu criei isto em 2016, lancei o repto ao presidente Alexandre Gaudêncio da Ribeira Grande, que ele deveria fazer e aproveitar a parte do surf e criar uma marca que chamava-se Ribeira Grande Capital do Surf. Pronto, todo o projeto, toda a ideia foi dada por mim, ele aproveitou-a muito bem e hoje é conhecido nos Açores, Ribeira Grande Capital do Surf. Tem 14 praias, tem ondas grandes, tem gente envolvida, tem um dos melhores pessoas a fazer, a surfar ondas lá, que é o Marco Medeiros, que é um bombeiro, também está aqui, que também faz parte de segurança na parte da Nazaré. Pronto, e tem os campeonatos de Europa de surf, nacionais. Pronto, tornou-se ali um conceito de lifestyle, um conceito de que a própria população se envolve e tem alguma coisa entre gomas para se agarrar a. Tu achas que isso no fundo é um projeto muito mais de comunicação do que outra coisa? Tu achas que a comunicação pode ser fulcral na diferença entre grandes cidades e pequenas cidades, aquilo que pode ser a aproximação de umas às outras? É sim, a comunicação é extremamente importante. Eu digo que a comunicação mas tem que haver conteúdo. Comunicação só por comunicação não funciona, tem que haver conteúdo. E eles têm conteúdo, eles sabem receber, eles têm um conceito de hospitalidade fantástica, são pessoas que gostam de receber bem e estão-se a movimentar, a própria Câmara, as próprias pessoas movimentam-se para que tanto o surf como outras atividades, como outro comércio, a cidade vai se desenvolvendo. Cada ano que se passa lá, que as pessoas vão visitar, a cidade está melhor. Pronto, a cidade está melhor, por isso se eu poderei ter ajudado, penso que sim, mas eles também aproveitaram toda esta ajuda, também tem mais, esse é que é o mérito. Terem sido inteligentes para aproveitar. E diz-me uma coisa, fazendo aqui este tema, vês alguma cidade em Portugal que pudesse começar a capitalizar isso? Já falaste na Nazaré, já falaste na Ribeira Grande. Há alguma que podia transformar-se numa city brand e que ainda não deu esse passo? Eu tenho, é uma pergunta. Tenho o Cartacho, não é? Foi aqui que é a capital dos food trucks, foi lá que nasceu o street food. Pronto. Senhor Presidente da Câmara. Ok. Pronto, mas essa é uma situação que é interessante, não é? Porque aí é que nasceu um negócio que nós exportamos, mas para todo lado, somos conhecidos em todo lado. O Cartaz já exporta food trucks para todo lado, sim, basicamente, se calhar representa atualmente 30-40% do nosso volume de negócio só na parte do street food. Noutra área de negócio representa se calhar 90%. Impressionante. Portanto, senhor Presidente da Câmara, maiores do que eu estava à espera. Sim. Senhor Presidente da Câmara do Cartaz, fica aqui o repto para um novo City Brand. Tu és nessa zona, tu nasceste em Santarém, Sim. portanto já conheces a Nazaré há alguns anos, mas tu não vens da área do empreendedorismo, tu vens da área do desporto, tu sempre gostaste de maratonas e o empreendedorismo também é um bocadinho uma maratona. Como é que alguém que fazia 100 km a correr de repente está atrás de uma secretária a criar conceitos e negócios? Também é fácil responder isso. Em 2008 a 2009 achei que todo o meu percurso empresarial poderia ter sido por sorte. Eu fui jovem empresário do Distrito de Santarém em 2003, tinha tido alguns sucessos, coisas que corriam relativamente bem, não estou a falar em termos financeiros, estou a falar em termos... E achei que teria que mudar por um ponto onde pudesse começar do zero, não tivesse qualquer percepção de negócio, de nada. Pronto, e foi assim que nasceu esta segunda vertente da minha vida empresarial. Para os jovens que nos veem, e os canais digitais são muito acompanhados por jovens, tu já lançaste 2 vezes, em 2 momentos diferentes da tua vida, negócios diferentes. Obviamente que hoje em dia os desafios são bastante distintos, mas que conselhos é que darias a quem está agora a aventurar-se no empreendedorismo? Sim, os conselhos que eu sou abordado e que me pedem quase diariamente,
Primeiro é saber o que é ser empreendedor em Portugal. Isto é a primeira situação, não é? Que não é fácil empreender. Toda a gente pode ter uma ideia de negócio. Transformá-la num negócio, as coisas são mais complicadas. Mas ter uma boa ideia e saber como é que vai conseguir desenvolver. Basicamente é isto. Ter uma ideia de negócio e saber qual é a estratégia que vai seguir para a frente. E há boas ideias em Portugal? Eu acho que há boas ideias em Portugal. O que é que está a travar isso? Uma carga fiscal que qualquer pessoa que está a iniciar um negócio tem. Basicamente é isso. O Estado tem que entender que não é que a carga fiscal, a primeira questão que se faz, e isto é uma questão que eu faço isso, e aos economistas e quem faz, que é quanto é que custa uma pessoa receber, um empreendedor receber somente o ordenado mínimo nacional. Quanto é que ele precisa de ter de ganho? Uma pergunta fácil, que devia estar nos books para se lançar a parte do empreendedorismo. Não é? Ou seja, vivemos num país onde o Estado é sócio de todos os empresários. Não é o sócio, é o maior acionista, sem fazer nada, isso não há dúvida. Sem fazer nada e sendo um peso. Nada, e não colabora. Santarém está agora nas bocas do mundo porque de repente há um aeroporto que pode ir para lá. Certo. Como é que tu vês isso? O aeroporto de Santarém é a mesma coisa, vai ficar praticamente aos mesmos quilómetros do aeroporto de Lisboa. O nome é que é Santarém porque está a juntar e de serviço de Santarém. Mas achas que faz sentido? Acabou a polémica? Aquela é a melhor localização? Isso eu não tenho dúvida, não é por ser da região, não é por ser Santarém, mas naquilo que me aparenta analisar, acho que é a melhor localização, aquela que terá menos impactos em termos ambientais e que fica próximo de todos e que vai servir. E será que vai demorar 50 anos a construir como o outro? Bem, o outro não sei se vai ser 50 anos, porque já passaram 50 anos e nem projeto há. A gente tem um em Beja que as pessoas esquecem-se constantemente que temos um aeroporto em Beja que também pode servir e que a gente esquece que Portugal tem 700 km lineares. Por isso também o aeroporto de Beja está relativamente perto de Lisboa. Mas não sentes que pode ser, imagina, olha, para mim, eu e a minha namorada agora ganhamos o hábito de fazer pequenas saídas. Eu, como sou um teimoso enorme, eu vou sempre de carro. Vamos para a Espanha, eu vou de carro. Mas se nós formos de avião, eu quero ter a garantia que se eu vou para Barcelona, eu vou para Barcelona e vejo logo. A minha escolha do hotel, que é uma das viagens que vamos fazer, tem a ver com o metro ou com o autocarro, que é qual é o meio de transporte que há aqui e como é que eu consigo apanhar só um até ao sítio onde vamos ficar alojados. Ou seja, hoje em dia, quem aterra em Lisboa, em 2 minutos, sais do aeroporto, desces para o metro, apanhas o metro e estás em qualquer ponta da cidade. Viajando para aterrando em Santarém ou aterrando em Beja, não poderá influenciar o número de jovens viajantes, digamos assim, que vêm a Lisboa só passar um fim de semana, porque temos muito turismo desse, pode baixar um pouco, porque eles dizem, se já não conseguimos chegar lá, ou se calhar perdemos, entre aspas, passam a viajar apenas para o Porto, mas não sentes que podes perder algum desse turismo mais de mochila quase, se o colocares fora da cidade? Quantos aeroportos no mundo é que se aterra diretamente no Marquês de Pombal, entre comas, não é? Que é em Lisboa? Pouco. Sim, é difícil, mas Portugal não tem uma dimensão assim tão grande, ou seja, pode ser uma vantagem que nós temos. Mas se o aeroporto de Lisboa não é para fechar, é para abrir outro que possa. Se o aeroporto de Beja se pudesse ter voos, não sei se são de low cost, são médio, são de longo curso, acho que podia facilitar e era já na zona do Alentejo que estão-se os maiores empreendimentos e os maiores volumes de negócio. Acho que faz todo o sentido ali. Não faz um aeroporto em Lisboa, continuamos a ser, e os investimentos vão ser feitos, por exemplo, na zona do Alentejo. Como é que se vai alimentar essas pessoas para lá? Vão fazer 2 horas para chegar às casas, compram uma casa de 3, 4 milhões de euros e fazem 2 horas de carro para lá chegar. Não, a pergunta não é, e passam que ponte, vão por onde é que vão aterrar? Eu isso. E não sei, mas eu não sou especialista em aeroportos. Claro. Mas eu até vou realçar aqui que eu cresci em Lisboa e agora estou a viver em Vila do Conde. E eu já disse isto aqui numa conversa anterior, que a mim, eu antes mudei para Santa Maria da Feira e gostava-me, nos primeiros tempos, quando eu me comecei a perceber que eu estava a ouvir rádio e diziam como é que estava o trânsito em Lisboa e no Porto e não diziam lá, ou seja, não estou a dizer que tinham de dizer do país inteiro, o que eu estou a dizer é que o tal centralismo sente-se é fora de Lisboa, não é? Em Lisboa. Por isso, para mim, um aeroporto fora de Lisboa é sempre bom, porque é sinal que vai haver pelo menos mais uma cidade que se vai desenvolver. Só como estávamos aqui a trazer isto, eu no fundo estou cá para chatear a cabeça às pessoas e trazer aquelas perguntas. Mas Ruben, eu reparo, eu da minha casa ao aeroporto e não vivo em Santarém, vou ao pé de Almoster, eu demoro a normal a 120 km a hora, pronto, sem transgredir, estou a 35 minutos do aeroporto de Lisboa. 35 minutos. Sim, eu vivo ao quilómetro 57,5 da autoestrada, por isso.
Sim, com comboio, se houvesse comboio em Beja, o problema solucionava-se. Solucionava-se. Não é... Sim, a questão do comboio acaba por ser também uma necessidade de trazer para cima da mesa que possivelmente resolvia essa questão. Mas aqui levanta-se outra questão que é, são importâncias diferentes, mas entre o desenvolvimento de uma linha férrea mais completa, digamos, e a criação deste aeroporto acessório, assumindo que vão alguns voos para lá, conseguiria-se pesar no desenvolvimento da cidade? Qual é que seria de maior impacto? Não sei, eu acho que esta parte dos aeroportos é uma situação virtual, é tempo de economia real e virtual, porque a gente, eu vi já 2 aeroportos ao pé de casa, não é? Um era na OTA, que eu consigo ver onde é que era situado o aeroporto da minha casa para a OTA, e agora vejo um bocadinho mais longe, está já para norte de Santarém, onde vejo outro aeroporto. Já vi 2 aeroportos naquela zona e nenhum está lá montado. Portanto, é tudo virtual. É tudo virtual, basicamente. Atualmente é só virtual, por isso a gente pode estar aqui a falar, a desenvolver um projeto de virtual. Mas que eles dizem, então, mas daqui a um ano a gente fala. Daqui a um ano a gente fala. Exatamente. Luís, por falar em desenvolver projetos, estávamos a falar há bocado, nós estamos num país e num momento económico de crise, acho que isso é inegável para todos, e há quem diga que as crises são ótimos momentos de oportunidade, mas as pessoas realmente, quando estão no meio do olho do furacão, não veem. Tu, como empresário experiente e como alguém que já correu o mundo a dar palestras, tu vês este momento como um momento de oportunidade? O que é que se pode dizer às pessoas num momento destes? Sim, em termos de negócio, acho que são momentos de oportunidade, não é? Se há crise, e aconteceu na parte pandémica, houve muita gente que ganhou muito dinheiro, outros não ganharam tanto dinheiro, mas também recuperaram, felizmente. Atualmente, o que acontece é uma situação mundial que nós não conseguimos sequer entender, não é? Porque eu estou a falar de Portugal especificamente. Portugal, nós falamos na guerra, somos confrontados que a guerra ela existe e lamentamos tudo, não há dúvida nenhuma, mas somos o último país da guerra. Pronto, somos o último país da guerra e somos aqueles que nos lamentamos constantemente com a guerra. Pronto, também é uma coisa que eu não, numa certa parte, não consigo entender. Pronto, isto é uma contrariedade, um pouco aqui é uma contrariedade. Na verdade é esta, nós lamentamos, mas quando a guerra chegar a Portugal, o que é que se passa dos outros países? Já passou a Europa toda. Já passou a Europa toda. Pronto, isto é a primeira. Por isso temos aqui a oportunidade toda, pegando a tu, para ver isto. Somos o último país. Mas tu achas que, olhando para o país, eu vejo cada vez mais assimetrias entre os muito ricos e uma classe pobre cada vez tem mais pobres. Já vamos em 2 milhões de pessoas que estão a depender dos subsídios do Estado. Como é que se pode alimentar o tecido empresarial e o empreendedorismo quando tu tens, se calhar, metade da população que não se consegue alimentar ela própria? Não, eu consigo te responder com isso, baixando as taxas sociais e as empresas poderem pagar mais e poderem contratar com mais eficiência. Essa é a primeira situação que acontece. As empresas não podem continuar, eu trabalho também para algumas empresas, por isso as empresas podem querer pagar mais, mas não conseguem. Porque a carga fiscal é enormíssima, enormíssima, e acho que não é assim que se vai conseguir melhorar. Mas quando nós ouvimos dizer, por exemplo, os políticos dizerem a carga fiscal tem que existir porque senão não conseguimos alimentar os bons serviços públicos que existem, não haverá o risco de, ao reduzir a carga fiscal, de repente ficarmos ainda pior que estamos? Esta outra situação é quando se fala, e todas as pessoas que dão opiniões e que dizem os melhores serviços públicos, primeiro quais? Começa por aqui. E se as pessoas do serviço público, agora temos a olhar, os professores estão em greve, então há uma coisa que está errada. Os médicos estão em greve. E depois estamos a ver que os funcionários das finanças recebem uma porcentagem por aquilo que nos estão a cobrar e a gente não consegue reclamar. Então, se o serviço público é quem faz as cobranças e nós não podemos, está tudo correto, então está tudo bem. Não, está bem feitinho. Está bem feito. O esquema está bem montado. Não, o esquema está bem montado. Eu acho que o esquema está bem montado. Mas não se consegue numa Assembleia da República, e tu gostas da parte política, é algo que as pessoas não dizem. Estamos mais preocupados com lá a senhora Alexandra Reis, que levou €500 mil, se está correto ou não está correto. Mas o que é que isso me interessa? É a etapa, a gente lá pôs 3.2 ou 3.7 mil milhões, mais 500, menos 500, aquilo nem dói. Ou os BMWs ou qualquer coisa. A mim não me faz diferença nenhuma. Isso é um problema. O que é que faz diferença a ti? A diferença é a parte de injustiça social que existe. Que em Portugal ninguém pode trabalhar, ninguém pode. Eu não posso ser valorizado. Tu podes ser um bom trabalhador, qualquer um de nós, mas não podemos ser remunerados por essa situação. Porque o Estado leva, se uma empresa quer me pagar €10 mil, eu só levo 4.500 para casa. E isso leva. O que é que isto? Eu tenho o mesmo serviço com outra pessoa que não faz nada.
Tenho o mesmo serviço, estuda na mesma escola, não tenho é para igualdade, mas igualdade aonde? Se me estão a remunerar pelo meu trabalho, eu penso que isto é uma contrariedade, isto evidentemente que vai haver likes se eu dizer este gajo é maluco, devia estar calado, mas é verdade, se eu tenho competência, pagam-me. Portugal paga mal. Não pode pagar bem, evidentemente que não pode pagar bem. É uma incapacidade. Não, eu dou-te uma resposta assim, Portugal é o país do mundo onde paga mais pela incompetência. Se algum dia pagar pela competência, eu serei bem pago seguramente. Porque Portugal paga mal, paga muito bem pela incompetência. Isto é fácil. Não há um dia que não saia uma notícia que o administrador, um presidente de uma TAP ou de uma coisa qualquer, que ganha uma fortuna e é só incompetências. Por isso não sou eu que estou a dizer. Isto é o próprio Estado. Vai-se para a Assembleia da República debater salários magistrais e a Presidente da TAP agora apareceu a ganhar €500 mil. Se é bem paga, não faço a mínima ideia. Se prestar um bom serviço, é mal paga. Claro, se for competente. Competente tem o ordenado. Agora, se é mal pago, se é competente, está correto. Se é incompetente, tem que ir para a rua. Mas isto não será uma daquelas questões que infelizmente nunca vamos ver resolvidas. Ou seja, já está tão enraizado. Mas eu não estou a falar da TAP em geral, estou a falar agora que calhou uma TAP, coitada. Não, estou a falar mesmo no sistema de Portugal. Mas é preciso entender, a primeira coisa é qualquer administrador ou qualquer presidente saber os salários que tem, que são o que nós pagamos para eles. Não é? Quando um Presidente da República ganha 6 ou 7 mil euros brutos, acho que é ridículo. Quando um deputado está na Assembleia da República ganha 2 mil ou 3 mil euros, 3 mil de salário, acho que é ridículo. Quando o Presidente de Câmara tem indexado ao número de habitantes, ganha uma média de 2.500 euros, acho que é ridículo. Obrigado por estarem desse lado, espero que tenham gostado do conteúdo e um obrigado também à Prozis que nos apoia e já agora visite o site. A Prozis é um site de compra online para produtos de saúde, suplementos, roupa desportiva, enfim, não seja como o Ruben e trate o seu corpo. O link está na descrição e use o código de contrariedades. Achas que isso é a base que está na origem da corrupção em Portugal? Ou seja, quando disseste bem, um Presidente de Câmara ganha 3 mil euros, de repente tem um poder desmedido, há câmaras enormes com orçamentos de muitos e muitos milhões e de repente há ali uma tentação e o salário não é coincidente com a responsabilidade, com a competência e as pessoas cedem. Melhores salários podiam evitar a corrupção ou achas que... Eu seguramente que pelo menos atenuavam essa corrupção, porque as pessoas teriam um melhor rendimento e penso que também os bons salários dados a pessoas certas dão um sentido de responsabilidade, é aquilo que me aparenta, é aquilo que é a minha convicção, não é? Mas agora vão ter aquele questionário para saber se a pessoa é certa ou não. Sim, as 30 e poucas perguntas. 36 perguntas, salvo erro, não é? Sim, agora ninguém passa. O Presidente da República, uma das coisas boas que disse é que o questionário devia ser agora todo preenchido pelos deputados, estavam todos na Assembleia da República. Eu acho que eles não passavam. Não sei, mas eu não sei, eu tenho eu nunca posso duvidar, acredito que todos estejam lá, sejam sérios, se não estavam lá, essa é a primeira, e não estou a ser hipócrita, estou a ser exatamente realista, não acredito que nenhum daquelas pessoas que estejam lá, perante estas contrariedades todas, não tenha já, se não tiver algum rabo de palha, não saia, tem a hipótese de sair agora, sem ser beliscado. Sim. Chamada a ser de fininho, não é? Sim. Exatamente, podia sair perfeitamente. Que eu deixei a roupa no estendal. Tal e qual, e sair devagarinho, pianinho. Sem ninguém ver. Acho que não vai acontecer. Mas perante isto... Mas agora deixa-me só responder à tua questão, que é se da corrupção. Eu acho que em Portugal há uma situação que há corrupção, ponto, não há dúvida, isso não vale a pena, isso a gente percebe que as prisões estão a começar a ficar lotadas, tem overbooking, não é? Isto é uma coisa que é interessante, mas em Portugal tem que ter padronizar a situação que é o lobby. E não há esta situação. O lobby não é legal em Portugal, nem na Europa quase praticamente. Sim, porque há aqui uma situação de quem faz lobby de uma forma correta e quem é corrupto, são coisas aqui e é preciso começar se calhar a distinguir. Para quem nos ouve e que tem algumas dúvidas, qual é que é a diferença entre lobby e corrupção? Bem, corrupção é fácil, há alguém que quer uma coisa, paga a outra pessoa e a coisa acontece. O lobby meto aqui naquela parte que chama-se network, é fazer rede de contactos, que é pôr as pessoas todas a fazer a melhor situação para aquele problema, vamos assim chamar. Não é? Mas os lobistas, e o mais famoso é nos Estados Unidos, os Estados Unidos é completamente transparente, são remunerados por isso. Claro, e por isso é legal. E por isso fazem de uma forma legal, não é? Ou seja, tu achas que uma lei do lobby poderia atenuar e tornar mais transparente, mas as pessoas sabiam, olha, aquela pessoa recebeu X para ajudar neste processo. Não sabiam porque é que tu estarias numa Câmara Municipal, por exemplo, e que não pertencias à zona. Essa era uma situação fácil.
A primeira situação é esta, sabia o que é que tu lá estavas a fazer. A gente vai pegar o lobby à situação que acontece no meio do futebol, não é? Ele existe através de pessoas que são identificadas como chamados empresários. Eles não fazem mais nem menos do que lobby. Vão vender os jogadores, vão falar e estão lá. Sim. Pronto. Por isso acho que era uma situação. Eu acho que é um livro, um dos primeiros livros, o primeiro livro, não é dos primeiros, o primeiro livro que eu li, que é o livro Nunca Almoço Sozinho, do Kate Ferrazzi, que fala precisamente no network e precisamente do conceito que é o lobby. E acho que é uma das coisas muito importantes, é precisamente isso, é network. Pronto. E em Portugal fala-se muito em network, uma palavra muito, mas é a rede de contactos. E o lobby é rede de contactos. Basicamente é isto. Eu tenho que fazer uma pergunta um bocadinho provocatória, que é, olhando para Portugal, a ideia que quem está de fora tem é que o lobby e o networking existe, mas numa classe muito restrita, que vão continuando a fazer negócios entre eles, às vezes até casam entre eles, aquilo não foge muito ali. Se a base fosse só esta, como é que nós conseguíamos criar um elevador social para que todas as pessoas que estão fora desta rede pudessem também elas crescer na vida e ganhar mas essa dinheiro? Parte eu não considero a parte do lobby, precisamente quando se está numa situação fechada deixa de haver lobby, está fechado. Claro. Pronto, está fechado, não é? Depois entra aí a parte da corrupção, da parte pouco séria da situação, não é? Porque o lobby para mim serve para criar uma rede de contactos, para eu apresentar-te a ti, apresentar ao Ruben. Há pouco o Ruben, estávamos lá fora, ele estava-me a falar de uma pessoa, eu liguei para a pessoa e fiz lobby por isto. Sim. Eu há pouco fiz lobby com o Ruben sobre isso. Há pouco recebeste uma chamada que eu fiz lobby sobre isso. E não há remuneração. E não tiro proveito nenhum com isso. Ou tiro. Na verdade, até posso tirar, que é a notoriedade. Porque fico com a vossa notoriedade de conseguir ter a minha network e com a outra a minha network para também poderem expressar-se em termos de comunicação. Esse é um dos melhores ativos dos empresários em Portugal. E que não está explorado. Não, dos meus ativos é precisamente a minha network. Eu tenho mais de 10 mil contactos no meu telefone, por isso, na verdade, é um dos meus melhores ativos. Mas os empresários portugueses têm esse ativo e não o usam. Tu sentes isso? Sentes que os portugueses gostam de almoçar sozinhos? Não, os portugueses gostam de almoçar em conjunto. Agora, não sei se a maior parte dos empregados dos empresários em Portugal tem uma boa network. Isso é que eu não sei. Eu acho que isso aí, se eu olho, eu não vejo uma grande network do empresário português. E perante este panorama, portanto, temos empresários que não têm boas networkings, temos um Estado que é pesadíssimo e asfixia impostos, quer dizer, uma crise, pessoas com pouco rendimento e com pouca capacidade. Continua a ser, na tua visão, é melhor ser empregado por conta de outrem ou aventurar-se nesta loucura do empreendedorismo? Não, ser empregado por conta de outrem, não, as empresas, como eu disse, se forem bons empregados, só em grandes estruturas é que podem pagar bons salários. Numa estrutura média, que é aquilo que nos acontece, estão sempre limitados. Eu acho que é sempre, se tiverem capacidade para, não é preciso monetária, capacidade mental para, acho que devem se aventurar. Como é que se faz sem ter a capacidade monetária? Como? Sim. Pensar. Eu nunca tive capacidade monetária. Pensei sempre, nunca tive dinheiro, nunca fui rico, por isso essa é uma pergunta também mais fácil também de responder. Não é? Porque... É possível, para quem nos está a ver, mas foi possível pegar numa moto com 600 euros e transformar num negócio de milhões. Pegar num projeto de um carro de cavalos e fazer 50 milhões. É verdade. Okay? Por isso, se é possível, eu tinha 39 anos, não tenho nenhum sobrenome, agora sou mais conhecido, mas na verdade é possível, toda a gente é possível. Acho que tu sentes que. Força, desculpa. Só, isto é um assunto que me é sempre muito querido. Tu sentes que o facto de não teres um sobrenome, de não teres vindo já apresentado por alguém, te dificultou, independentemente da tua capacidade, dificultou-te a entrada em alguns meios? Não, a mim não me dificultou, porque na verdade tenho a minha personalidade, tenho o meu caráter, por isso a mim não me pode dificultar. Fazia parte de saber do meu percurso. Por isso não é o problema. Não, quando eu digo dificultar. Não, eu entendo a pergunta. Porque há sempre quando não vamos trabalhar. Não, mas faz parte. Mas isso faz parte. Ou seja, és daqueles que eu sei as regras do jogo e jogo. Sei, exatamente, sei as regras do jogo e vou para o jogo. Por isso não é esse o problema, não é aquela parte que eu ouço falar muitas vezes que eu não vou porque não sou conhecido. Eu também não. Eu fui para uma área de negócio, não havia, fui eu que a fiz. Quando começou a primeira pergunta da parte do serviço, não havia referências, não podia-me referenciar em nada. E na parte de desenvolver um carro para cavalos, ainda hoje continua a não haver, e também não tinha referências, nem sequer punha um pé no estribo, nem sequer sabia. Tu ainda hoje não montas? Ainda hoje não, sou a minha filha mais nova. E és um líder mundial de fornecedor de carros para cavalos? Cavalo, sim. Sem nunca montar? Sem nunca montar.
Como é que num país nós temos um dos principais cavalos do mundo, é o cavalo lusitano, a raça lusitana. É um negócio muito pouco conhecido, continua-se a associar o negócio dos cavalos a uma certa elite muito restrita e não se dá a importância que pode ser efetivamente um negócio e é um setor. Há muita gente a trabalhar no setor dos cavalos. Muita gente, há milhares de pessoas a trabalhar no setor dos cavalos, mas é conhecido, é um meio específico, mas é um meio que tem desenvolvimento em todo o mundo. Em França, se calhar a segunda ou terceira economia francesa é o negócio dos cavalos, tanto na parte das apostas como na parte do comércio de cavalos e de negócio envolvido. Ajudava se Portugal tivesse uma lei de apostas para corridas de cavalos? Mas Portugal, a Santa Casa da Misericórdia, antes da pandemia, podes ver, já está a lançar o negócio de apostas. Foi parado, penso eu, pela altura da pandemia, mas vai lançar. E teríamos um hipódromo cá para fazer uma corridas? das situações, para já penso que a primeira situação é fazer apostas de provas internacionais e depois penso que o objetivo é precisamente esse e vai alavancar muito a economia e muita parte do negócio equestre, pronto, para tudo, porque estamos a falar só de cavaleiros, cavalos, ferradores, roupa, pronto, tudo e mais alguma coisa. Eu agora, se calhar, eu volto. Lembro-me agora, só voltando um bocadinho atrás. Estamos a falar da questão do networking. Eventos como a Web Summit, sentes que têm um peso assim tão positivo quanto alguns querem, tão negativo quanto outros querem, ou neutro? É tu seres convidado para o Portugal Fashion. Vais lá, passeias e tal, tiras uma foto a dizer que estás lá. Exatamente. Olha um canapé tão bom. Exatamente. E tiras e porreiro e tens uma startup e falas termos ingleses, que é fantástico. E vais-te embora. Eu vou lá todos os anos e é precisamente isso. E vais lá porquê? Precisamente para isto. Ok? E és culto. Não és cool, és culto. Porque estiveste no Web Summit. Ok. Mas espremido vale alguma coisa? Não sei, isto é fácil. A gente vê uma quantidade de empresas que a gente, quando sai do Web Summit, a gente vê as empresas portuguesas todas a falar que tiveram no Web Summit e ganharam milhões. É fácil ver. Portanto, efetivamente faz negócio no Web Summit. Alguns devem fazer, mas vamos a ver a proporção. Mas temos um evento tão grande que é importante, porque é importante ter o Web Summit. Ponto. Atenção, ponto. Isto fica aqui porque é muito importante ter o Web Summit. Agora, porque é que não saem estes registros para a rua? Não é? Temos grandes empresas, grandes promotores, não é? A Câmara de Lisboa, o Startup Lisboa, o Ministério da Economia mete lá milhões, o turismo mete, mas era na verdade bom darmos estes resultados porque era um estímulo para os empreendedores, para os miúdos no bom sentido, para estarem ali presentes. Mas tu conheces casos que tenham lá ido e que saiam de lá a dizer ainda bem que lá fui, isto mudou o rumo do meu negócio? É assim, utilizando uma coisa que tu gostas, vêm umas gajas boas, tiram umas selfies e aquilo é muito giro, pronto, é porreiro. E está feito. E é porreiro. Olha, isto é uma coisa, na verdade, se calhar se alguém nos depois for ouvir, pode fazer uma contrariedade e dizer vai dar caso e já valeu a pena. Okay. Já vai valer a pena este meu pica para que a gente saiba alguns resultados. Se eu conheço algumas empresas, não. Lembro-me de algumas empresas que apresentaram lá e pronto. E depois vimos algumas capitais de risco, alguns fundos de investimento a porem lá uma pipa de dinheiro. Sim, há a questão das palestras também, onde a malta acaba por... Não, as palestras são interessantes, acho que isso são porreiras, isso sem dúvida nenhuma. Não, aliás, e aqui trazem pessoas muito importantes. E mesmo para o setor, por exemplo, uma coisa interessante, a Binance, a gente até fui eu que fiz uma ativação para a Binance em Portugal na altura do Web Summit. E depois, passado 2 dias de acabar o Web Summit, a Binance estava aí nas bocas do mundo porque a FTX faliu e a Binance estava pronto. Por isso aquilo também... Às vezes não corre tão bem. Às vezes não corre. Tu falaste em palestras. Eu sei que tu és palestrante, tu fazes imensas palestras ao longo do ano. Temos agora a Cristina Ferreira a lançar a Cristina Talks. Nos Estados Unidos, mais uma vez a andar aqui o paralelismo, é um negócio de milhões. Tu sentes que esse é um setor que pode arrancar em Portugal ou isto é um devaneio da Cristina e cresce, nasce e morre com ela? É um grande negócio para a Cristina. Mas tá bem, para a Cristina sim, mas haverá espaço para começar a ter um país de palestrantes e ações de automotivação? Mas as TED Talks já existiam cá em Portugal. Mas não são remuneradas, nem pagas. Sim, mas, ou seja, já se percebeu que Portugal gosta de ouvir pessoas a falar. Exatamente. Então se falar baixinho, com calminha e com piano a tocar... Mas a questão é, o pessoal está disposto a pagar para ouvir essas pessoas? Está, na verdade está. Como é que se pode dinamizar esse setor? Como? Sim. Por bons palestrantes a falar,
com bons conteúdos. E basicamente é isso. Com todo o respeito pela Cristina Ferreira, que tem um percurso fantástico, não há dúvida nenhuma, fez um marketing pessoal fantástico, ela e a equipa dela. Mais uma vez, comunicação, não é? Comunicação fantástico. Tem conteúdo. Eu não estou a falar como não sou um avaliador das performances dela na televisão, não vejo muitos programas dela, mas tenho que dizer que na verdade ela consegue ser um caso de sucesso num país como Portugal, onde tem muito boa gente a falar na parte dos espetáculos, isso não há dúvida. Sim. E ela tem esse mérito. Se o conteúdo dela serve ou não serve, claro que serve, porque ela na verdade é uma miúda da Malveira que subiu a pulso, que fez um percurso e hoje é talvez, penso eu, a pessoa mais bem remunerada da televisão. Então ela pode servir. Ela é um exemplo e tem que se pegar nisso. Eu não vou pegar na outra parte que as pessoas, se calhar, não gostam por ela ser muito bem remunerada, mas ela consegue, do nada, ser muito bem remunerada. Se eu gosto da fala dela, isso não é a minha opinião, mas é uma opinião que não me condiciona o sucesso que a Cristina Ferreira tem, que acho que ela tem e é merecedora de o ter, porque ela fez um percurso. E esta é a parte que em Portugal só vem quando é que ela ganha, mas ela conseguiu ser bem remunerada. Para mim isso tem mérito. Ou seja, estamos num país onde já Camões dizia que a inveja é uma palavra importante. Pronto, é e, exatamente portanto, isso. achas que é isso? Ou seja, eu não acho, não tenho a certeza que é isso, porque ela fez um percurso. Ela não chegou e não ganhou 2 milhões de euros. Isso não tinha percurso nenhum. Ela fez o percurso. E, portanto, mas as pessoas deviam olhar para isso como uma inspiração e não como não, algo. tem que ver com a inspiração, porque ela na verdade houve alguém que lhe fez premiar, porque ela foi das poucas pessoas que faz isto e foi exposta ao público. Foi o público que lhe fez chegar ao ponto dela. E isso não é dito desta forma. Eu não conheço a Cristina Ferreira, não vejo os programas da Cristina Ferreira. A única coisa, acompanho o percurso, aquilo que vai editando. Eu penso que estás surpreendido com a minha abordagem. Não, nada. Mas e se calhar o Ruben. Mas a realidade é esta, porque eu vejo a parte que eu tenho que ver. Eu não consigo dizer, a Cristina não gosto do timbre dela, pois, mas eu não tenho capacidade para avaliar isso. Cristina tem uma má performance, não tenho capacidade para ver isto. Nós avaliamos resultados. Se eu gosto dos programas de televisão dela, do Big Brother, não gosto. Sei que ela apresenta ou apresentava, não gosto. O outro programa, não gosto, não vejo. Mas não gosto do programa. Mas gosto da performance profissional que ela fez. E deve-se olhar para a Cristina Ferreira e os jovens que é possível de uma família, quando digo humilde não é ser pobre, uma família dita tradicional, dita normal, chegar ao patamar que a Cristina Ferreira chegou e ter o reconhecimento, ainda por cima de estar constantemente com o crivo na televisão. Sim, tem mérito, não há dúvida. E quem disser o contrário é precisamente por inveja, tem mérito, ponto. Sim, a única coisa que se pode apontar é o facto de ela estar com a imagem super desgastada da exposição constante, mas isso é que uma televisão jornalista lhe dá. Mas isso, és artista, sabrás melhor até do que eu sobre isso. Por isso, ela tem mérito. Se ela agora passa e vai para o palco e vai dar espetáculo, claro que se ela tem se as pessoas querem que ela o faça, por isso é que lhe compram os bilhetes e vão lá, é porque ela tem público para isso. Então tem mérito. Não é imposição, as pessoas quando compram o bilhete vão porque querem. Eu quando compro um bilhete para ver o Ruben, vou porque quero, pois posso gostar ou não gostar do espetáculo, mas comprei porque quis, não apontar uma pistola para lá e ver. E a gente tem que se... Mas aqui eu ia fazer uma diferença que é... Conta-me. Nós tivemos ali um Altice Arena cheio para ver ela. Certo. Possivelmente é com malta que já havia no programa da manhã. Quando nós dizemos que Portugal tem espaço para palestrantes, Sim. eu imagino que se nós vamos ter uma palestra sobre empreendedorismo, por exemplo, para voltarmos aqui ao assunto base, o tipo de pessoas que vão, se calhar não enchem o Altice Arena. Ou seja, será que o caso das Cristina Talks serve para um público muito específico, ou seja, é uma oferta para aquela fatia da população, mas o resto da população, se for para outros assuntos, se calhar não tem os mesmos resultados? Não, a Cristina tem uma vantagem, tem uma máquina de comunicação que tu não tens. Tu também podes encher o Altice Arena daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano. Que a tua máquina de comunicação se provocar a isso, correto? Sim. É fácil. A gente vê um jogador de futebol que o Bruno gosta bastante, que hoje está a jogar na equipa B ou na 4ª divisão e de repente faz um contrato de 50 milhões para o Sporting ou o Porto e ele passa a ser figura pública e enche um estádio e enche um sponsor para fazer autógrafos nas botas de futebol. Sim. Mas não é fácil obter uma equipa de comunicação que faça isso. Não qualquer pessoa que tenha um negócio
colocaria esse negócio nas bocas do povo, e isso ainda é difícil de conseguir, ou não? Não, porque tu tens neste momento uma quantidade de youtubers que enchem salas e são miúdos. Miúdos no sentido positivo, não é miúdos no sentido ainda muito jovens. Atenção, quando digo miúdos, eu também tenho uma filha com 17 anos, são miúdos, porque já levo com 52 anos, são miúdos no sentido da idade, atenção. E enchem. E conseguiram fazer isso através das ferramentas que conseguiram adquirir, que neste momento é as redes sociais. Mas imagina um empresário que tenha 40 anos, ou seja, um pouco na idade que tu tinhas quando lançaste o teu negócio. Se calhar eles não têm a predisposição para ir para as redes sociais desenvolver uma rede de following que lhes permita obter esses números. Ou seja, o meu ponto aqui é ter um gabinete de comunicação que nos coloque em certos sítios não é assim tão fácil. Ou há empresas que nós podemos contratar para nos ajudar nesse Na parte sentido. digital eu não sou nenhum expert, nem pouco mais ou menos. Tenho amigos meus que são experts nessa parte e conseguem desenvolver conteúdos e conseguem desenvolver ferramentas para que tu sejas, teres mais reconhecimento e teres mais pessoas a assistir. E depois a partir daí, que eu tenho que falar. não é? A partir daí tu consegues, na verdade, começas a encher uma sala pequena de cinema e depois uma grande e depois podes ir para o Altice. Basicamente é isso. Quem sabe daqui a um ano estás a fazer a abertura do Cristina Talks. Não, eu lembro-me, por exemplo, na questão dos youtubers, eu lembro de há 2 ou 3 anos atrás, ouvi uma entrevista da Catarina Furtado em que ela disse que o facto de haver youtubers muito jovens, a terem sucesso muito jovens, vai frustrar uma série de malta, não só jovens como malta mais velha, que imagina um empreendedor que está a trabalhar na área há 7 anos. E não consegue ter o sucesso e não ter o rendimento, que evidentemente que sim. Não falo, mas eu consigo entender isso e é lógico. Tu trabalhas, tu desenvolves a tua atividade e de repente aparece um gajo que encheu uma banheira de Nutella. Exatamente, e está cheio de dinheiro. E a seguir a Nutella paga-lhe um cachê enorme para ele estar a fazer aquilo e depois veio o pão Bimbo para ele besuntar aquilo e depois veio o leite não sei o quê para ele misturar. E evidentemente tu ficas frustrado. Dizes, mas pô, eu andei a trabalhar, andei a estudar, andei a fazer coisas, conteúdos fantásticos e bastava pôr Nutella dentro da banheira. É precisamente isso. Sim. Mas isso é o mercado, é isso que acontece e aí é que é a expertise das pessoas, aí também tem que estar o mérito a quem conseguiu fazer isto e depois conseguiu criar este engagement para que os miúdos e os graúdos comecem a fazer lives. Ou seja, há mérito também a quem pensa, porque não ter Nutella dentro da banheira, não é? Será que nós vamos encaminhar-nos para um sítio que a pressão dos likes, a pressão das views vai fazer com que até empresas comecem a ter uma abordagem, não estou a dizer que vou ter uma pessoa para promover, por exemplo, não vamos ter a Delta, um senhor a beber um café numa banheira cheia de café, acho que isso não vai acontecer, digo eu. Se quiserem, se me pagarem eu faço isso, mas será que estamos a caminhar para num sentido em que subitamente vamos ter empresas a ir por aí, ou seja, vamos ter cada vez mais o ridículo, digamos, presente na comunicação como forma de chamar a atenção para negócios? Eu não tenho a mais pequena dúvida. Tu podes ver, vocês estão no YouTube, por isso podem consultar uma quantidade de influencers de grandes marcas a fazer precisamente isso, coisas completamente disparatadas, não é? Disparatadas. É uma forma de comunicação, uma forma de estar, uma forma como o mercado pretende. Não tenho que, mais uma vez eu peço desculpa não de estar, eu não tenho que entender, tenho que perceber que é o mercado e o mercado é esse, eu não posso, aí é que aí eu vejo talvez a minha forma de estar e há pouco como é que eu consigo, não tenho que contrariar isso, porque é assim, tenho que aceitar, posso não gostar, mas tenho que aceitar e percebo que eles estão a ter sucesso, eu não posso andar ali a dizer que aquilo é errado, não. Posso não gostar, mas tenho que... Pode não ser para ti. Pode não ser para mim, posso não ter jeito para aquilo, posso fazer qualquer coisa, mas aquilo está a fazer sentido. Por isso eu não vou andar ali a dizer que sou maluco, é que estou certo. Não é? Isto é como aquele pai que estava a ver o filho e estava a dizer-lhe, pá, aqueles malucos todos estão todos a caminhar errado, a marchar errado, o meu filho é o único que está certo. Sim. Basicamente é isto, não é? Há uma frase que um amigo meu me diz muitas vezes que é no dia em que tu achavas que o mundo está todo errado, só tu é que estás certo. Pois. Possivelmente não estás certo. Estás errado. Exatamente. Luís, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, a conversa passou num instante, mas queria-te lançar 2 últimos desafios, se não tiveres nada para perguntar, Ruben, se quiseres. Não, eu ainda para mais monopolizei aqui estes últimos 10 minutos e peço imensa desculpa para isso. Queria-te pedir 2 coisas. Uma era, se estamos no Contrariedades, se queres deixar aquilo que neste momento está a contrariar mais, e a segunda é se tens alguma mensagem que também queiras deixar para aqueles que nos ouvem e que aspiram a ser empreendedores. Qual era a mensagem que lhes deixarias? Portanto, no fundo aqui uma contrariedade e uma mensagem para quem quer começar. Posso começar pela mensagem. A mensagem é precisamente verem programas como o Contrariedades, porque é muito bem apresentado. Acho que esta é uma mensagem muito positiva. Acho que esta é aquela
que acho que é um programa que vai ter uma capacidade enorme de divulgar empreendedorismo e não só. Acho que esta é a mensagem séria e correta e aquela que eu neste momento estou, não é de simpatia, porque não sou a pessoa mais simpática. E agora, uma contrariedade? Sim, aquilo que neste momento te contraria, que se tu pudesses mudar, mudarias. O que é que eu pudesse mudar, mudaria. Eu queria só reforçar, já agora enquanto pensas, que também é apresentado o homem com uma bela barba. Contra variedades é um ótimo programa. Queria só deixar aqui também. Assim, eu não sou muito de falar da política, porque não é uma coisa, é um tema que... Mas acho que os políticos deveriam perceber mais o que é que se passa na sociedade. Acho que eles são escolhidos localmente, por distritos, mas só aparecem na altura das eleições, devem estar presentes mais nos sítios onde colheram votos. Presidentes de Câmara acho que deviam ter um papel cada vez mais determinante sobre o desenvolvimento local para o próprio empreendedorismo. Acho que não deviam ser, não estou a falar de que eles estão agora a ser presos, mas há muitos que fazem muitas coisas certas e continuam a estar crivados com problemas. Pronto. Penso que é uma contrariedade que eu vejo e acho que poderia mudar, porque na verdade espero e vejo que Portugal tem um futuro fantástico. Temos um potencial bom enquanto enorme, e não vejo precisamente isto. Não é contra o governo, nada, não tem nada. Eu sou do Benfica. O Benfica será campeão este ano com bastante facilidade, não tenhamos dúvidas nenhumas. Acabamos de perder grande parte da nossa audiência, certamente. Vamos ganhar muito mais. Somos 6 milhões, não é, Luís? Sim, 6 milhões. E na verdade também deixo aqui, acho que a entrevista com o chefe da claque do Sporting, que foi uma fantástica, foi fabulosa. Eu não sou adepto do Sporting, mas gostei bastante. Muito obrigado. Foi vosso, acho que foi ouvi e acho que ele teve muito bem, vocês estiveram muito bem. Obrigado. E acho que não é uma contrariedade, é uma mais-valia. Vejo contrariedades que vale. Muito obrigado, Luís. Luís, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado eu. A todos que nos seguem, um abraço enorme. Ruben, deixo para ti as últimas palavras e vemos na próxima semana. As minhas últimas palavras são para subscreverem o canal, deixarem like no vídeo, deixem a vossa opinião nos comentários que o Bruno vai responder. Responda a todos. Uma vez mais, Bruno, obrigado. Luís, muito obrigado. O meu nome é Ruben Branco. Um abraço.